um domingo, estamos aqui com o toque do dia. Nós já recebemos nosso irmão Diogo e hoje nós vamos receber Arthur, ali da comunidade Monte Sião. Ele vai dar uma palavra para nós esta manhã. Então vamos ver o que Arthur tem para nós hoje, tá bem? E agradeço desde já pela atenção de todos. Entra aqui, irmão. Essa cadeira aqui é boa pra sentar. Legal. Fica à vontade. Obrigado, tio. Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem, né? Muito feliz para podendo aqui compartilhar um pouquinho do que Deus compartilha comigo, com minha família. E gostaria de trazer para vocês uma palavra que se encontra em 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3:1. Fala o seguinte: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então eu queria falar com vocês essa manhã, sobre esses tempos trabalhosos que nos sobrevirão, sobre esses tempos que estão chegando. E a gente se encontra no momento na nossa nação, como mundo, na verdade, de uns tempos muito difíceis. Muitas coisas acontecendo, muitos fatos, muitos relatos, algumas mortes, né? Pessoas ficando tristes, pessoas sendo privadas de liberdade. Então estamos passando por momentos difíceis. Mas Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele escreve e fala também sobre alguns tempos difíceis que sobreviriam nos últimos tempos, algumas características sobre esses últimos tempos. E ele continua na sua carta de 2 Timóteo 3, falando no versículo 2: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste você tem que afastar, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres sem conhecimento, carregadas de pecado, levados por vários desejos, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E o versículo 8 diz assim: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbados quanto à fé. E o versículo 9 ele finaliza aqui: não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi feito com Janes e Jambres. Eu queria, desses últimos tempos, Paulo fala para Timóteo algumas características. E eu costumo falar que Janes e Jambres, eles não foram somente uma pessoa que viveu na época de Moisés. Para quem não sabe, eu vou situar vocês: Janes e Jambres eram aqueles magos do faraó que tentavam também fazer milagres, fazer coisas acontecerem para responder aquilo que Moisés e seu irmão fariam para libertar o povo. Então teve aquele clássico momento onde Moisés joga a vara e vira uma serpente, Janes e Jambres aparece ali e faz uma serpente também, e fala que a serpente de Moisés ele engole aquelas outras serpentes de Janes e Jambres. Então é esse homem. E Paulo está falando para Timóteo para tomar cuidado com esse espírito de Janes e Jambres. Então esses últimos tempos, esses últimos dias serão características desse espírito de Janes e Jambres, o espírito que resiste àquilo que Deus está fazendo. E eu creio que Deus está fazendo coisas novas no nosso meio. Eu creio que Deus tem se mostrado através dos fatos, através de tudo que tem acontecido. Por mais ruim que sejam esses fatos, Deus tem se mostrado, Deus tem se revelado. E existe um espírito indo contra aquilo que Deus quer realizar. E nós temos que tomar bastante cuidado para que esse espírito não nos
ludibrie, para que eles não nos encante, né? Que não conquiste lugar no nosso coração e que nós não passemos a ser esse espírito que resiste àquilo que Deus quer fazer. Então, Janes e Jambres, ele não é uma pessoa, não é um adversário. Paulo, em outros momentos, ele fala que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, sobre hostes espirituais, controles que estão fora da nossa visão natural, correto? Então, algumas características que Paulo vai falando para Timóteo, ele fala que esse espírito, ele se parece com a verdade, ele tem uma semelhança com a verdade. Ele fala também que ele joga contra aquilo que Deus quer fazer, ele resiste àquilo que Deus quer realizar, né? E outras características depois que ele vai pautando do versículo 1 ao 5. E eu quero começar pelo amante de si mesmo, que ele fala já no versículo inicial ali. Então, amante de si mesmo. Alguém talvez pergunte, que mal há em ter amor próprio? Nós temos que aprender a amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, correto? Então, o amor próprio ele não é ruim. Mas a partir do momento que nós amamos somente a nós, né, de uma forma que sobrepõe ao nosso amor às outras pessoas, isso passa a ser um amor errado, né? Isso passa a ser uma coisa ruim. Obviamente, quando Paulo disse que haveria homens amantes de si mesmo, ele queria dizer que fariam isto ao ponto de negligenciarem o amor aos outros. Desde Adão, os homens têm sido amantes de si mesmo. Ele foi o primeiro que transgrediu assim. De outro modo, ele não teria desobedecido a Deus, nem teria culpado a sua esposa pelo pecado. E isso com as seguintes palavras: a mulher que me deste como companheira, em vez de a minha querida esposa. Ela me deu da árvore e eu comi. Não que Eva pudesse deixar-se disso, afinal de contas, ela também se mostrou amante de si mesma. Então, desde o início, os homens eles têm se mostrado amantes de si mesmo. E Paulo aqui fala para Timóteo que uma das características é que isso ia aumentar. Né? Nos últimos dias ia ter muitos homens amantes de si mesmo. Outra característica que Paulo fala aqui nesse versículo é sobre a ganância. Seriam gananciosos. Ganância é um sentimento humano que se caracteriza pela vontade de possuir tudo o que se admira para si próprio. É a vontade exagerada de possuir qualquer coisa a qualquer custo. É um desejo excessivo, direcionado principalmente a riquezas materiais nos dias de hoje pelo dinheiro. Então a ganância ela tem a ver com aquele desejo exacerbado de algo. Você não tem mais moral nenhuma, você não tem nenhum filtro que te pare, né, e você quer aquilo a qualquer custo, não importa o que for. Né, a gente tem até uma expressão aqui no Brasil, a gente tem o jeitinho brasileiro para algumas coisas, né, e aquela ganância nos leva a quebrar valores e princípios que Deus instituiu sobre nós. Né? Então Paulo fala, Timóteo, nos últimos dias a ganância ela será muito exacerbada no nosso meio. Uma outra característica também é a presunção. O que é a presunção? Confiança excessiva em si mesmo. É uma pretensão. É quando a pessoa acha que ela pode qualquer coisa. Né? É muito bom você ter uma autoconfiança, mas existe um limite. Né? Eu costumo falar que a autoconfiança ela está relacionada à confiança no alto. Né? Então nós temos que ter esse equilíbrio. Saber quem nós somos, que nós somos homens falhos. E através desse reconhecimento, sabemos que em Deus nós somos mais que vencedores. E que a nossa capacidade vem da nossa crença em Deus, a nossa fé em Deus. Então a presunção ela é uma confiança excessiva nos nossos braços. Né? Tem uma passagem bíblica, eu não me lembro certinho o versículo, você pode ler a Bíblia toda para achar, mas ela fala o seguinte, que alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos na força do nosso Deus, no Senhor dos Exércitos, nossa confiança está nele. Né? Então nós devemos realmente saber da nossa força, saber da nossa capacidade, mas reconhecermos que nós somos dependentes dessa força de Deus. Uma outra característica que Paulo fala logo após a presunção é sobre a soberba. A soberba é o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as pessoas, levando à manifestação ostensiva de arrogância, por vezes sem fundamento algum em fatos ou variáveis reais. Então, essa soberba é um sentimento caracterizado pela pretensão de ser superior a qualquer um. Né? Eu estou acima de você, né? Pessoas que se acham donas de outras pessoas, né? Pessoas que se acham que podem mandar a qualquer custo. Então, essa é uma das características também que Paulo fala sobre esses últimos tempos. Uma outra característica também é a blasfêmia.
palavra, expressão ou afirmação que insulta ou ofende o que é considerado digno de respeito ou reverência. Meu querido, aqui eu queria me ater não somente na blasfêmia contra o Espírito Santo, blasfêmia contra Deus, porque todos nós sabemos o quão isso é errado. Mas esse espírito aqui que Paulo estava falando de Janes e Jambres, ele não faz uma blasfêmia contra Deus, ele é mais sutil. Para mim, ele está falando sobre essa blasfêmia relacionado a uma liderança, a pessoas que cuidam de você, pessoas que você deve honra, pessoas que você deve respeitar, a dar ouvidos, a saber ouvir conselhos. Né? Então eu queria me apegar a isso. Eu fui no dicionário ver blasfêmia e ela fala que é uma expressão que insulta ou ofende o que é considerado digno de respeito. Né? Então você faltar respeito com aquela pessoa, com o seu pai ou com sua mãe, até mesmo com autoridades que Deus instituiu sobre uma nação, prefeitos, vereadores, enfim. Você saber tratar essas pessoas da forma que Deus pediu para você tratá-las. Então isso também é agir com blasfêmia. Né? Obviamente que aqui também cabe blasfêmia contra o próprio Deus, né? Ir contra Deus, blasfemar contra Deus, né? Mas aqui eu queria me ater a esse fato de blasfemar contra as pessoas que são dignas de respeito na sua igreja, no lugar onde você congrega. Então nós devemos ter isso em mente, saber que quando nós agimos com desrespeito, nós estamos blasfemando contra a honra que aquela pessoa tem, contra o respeito que aquela pessoa merece pelo lugar onde Deus a colocou. Uma outra característica também desses últimos tempos é a desobediência aos pais. Paulo fala a Timóteo que eles seriam desobedientes. Né? E quem é meu pai, minha mãe e meus irmãos? Quem faz a vontade de Deus? E aqui também eu quero relacionar isso a pessoas que cuidam de você espiritualmente. Às vezes você não tem mais seu pai e sua mãe. Às vezes, né, são pessoas que já foram, já passaram dessa vida. Mas nós temos pais e mães espirituais, pessoas que oram por nós, pessoas que se importam com a nossa vida. Né? Jesus, quando ele foi chamado para fazer um milagre, e ele falava, parece que tinha a sua família estava chamando para um lugar fora de onde ele estava, e ele fala, seu pai e sua mãe estão ali chamando. Ele fala, não, meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade. Eles não estavam menosprezando seu pai e sua mãe, mas eles estavam falando que as pessoas que fazem a vontade de Deus, essas são as pessoas que também devemos estar ligados. Então, uma das características desses últimos dias seriam pessoas que não respeitariam tanto seus pais e suas mães, como também as pessoas que cuidam da sua vida espiritual. Assim como Paulo era um pai espiritual para Timóteo. Né? Uma outra característica é a ingratidão. Ingratidão é quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que lhe foi concedida. Isso quer dizer que você tem uma ausência de gratidão. Você não reconhecer quando você foi ajudado num tempo difícil. E quem aqui nunca foi ajudado num tempo difícil? Quem aqui nunca teve que estender a mão e reconhecer que era incapaz perante alguma coisa e precisar de uma ajuda? Né? Todos nós somos humanos e todos nós somos passíveis de ser ajudados de alguma forma. Né? Então, você ter ingratidão no seu coração é você dar espaço a esse espírito de Janes e Jambres, de não conseguir agradecer as pessoas, agradecer a Deus principalmente, por tudo aquilo que Ele já fez por nós. Uma outra característica também que ele levanta aqui é a impiedade. A impiedade fala sobre exprimir desprezo, as pessoas que desprezam, né, que não dão importância devida a alguma coisa, pessoas impiedosas. Outra característica que Paulo levanta aqui é a calúnia. Calúnia, segundo Sócrates, é uma meia-verdade, né? Um sofisma de construção muito inteligente que induz ao erro a quem é dirigido. Então a calúnia não é somente uma mentira deslavada, uma mentira de cara própria. Né? Ela é muito sutil, ela se assemelha, né, a uma verdade. Né? E quantas vezes nós não caímos numa calúnia, ou não caluniaram contra nós, ou quantas vezes não também fizemos calúnias. Né? Então acontece muito isso. E é uma das características dos últimos tempos, Paulo fala para Timóteo. Uma outra característica, a crueldade, se define como uma resposta emocional de indiferença ou mesmo prazer diante do sofrimento e dor de outros. Né? Como que as pessoas hoje têm sido incapazes de se alegrar com os que se alegram e de chorar com os que choram. Né? Então, são pessoas que têm um espírito cruel. Né? Não conseguir sentir as mazelas, né? Não conseguir ter misericórdia das pessoas. O que é misericórdia? Misericórdia é a união de duas palavras, miséria, que quer dizer incapacidade, pobreza,
e córdia, que vem de coração. Então, misericórdia tem a ver com você colocar a dificuldade de alguma coisa no seu coração, você ter misericórdia de alguém. É a junção dessas duas palavras. Então, as pessoas que são cruéis são pessoas que têm ausência dessa característica de conseguir se identificar. Foi o que Jesus fez conosco. Por que Jesus desceu à terra? Porque ele se identificou conosco, que nós estávamos separados de Deus. Então, o seu coração cheio de misericórdia, o coração de Deus cheio de misericórdia, nos concedeu a Ele mesmo na forma de Jesus Cristo aqui na terra. Uma outra característica é incontinência, que é a pessoa que é dada ao desejo exacerbado, pessoa que não controla os seus desejos. Né? E isso a gente nem precisa falar muito, né? Vamos só a gente olhar um pouquinho do que acontece, os pecados que nós podemos presenciar. Isso não está somente dentro da sociedade, mas às vezes dentro de igrejas, dentro de qualquer outro lugar, dentro da família. Acontece pessoas que são dadas aos desejos e cometem excessos. Né? A traição. Geralmente a traição é o ato de apoiar o grupo rival, ou é uma ruptura completa da decisão anteriormente tomada ou das normas presumidas pelos outros. Né? Uma outra característica desses últimos tempos seria a traição. Você trair, não somente traição entre marido e mulher, mas também traição entre pessoas que fizeram uma aliança, pessoas que confiam uma nas outras. Né? E uma última característica que eu queria falar era sobre o orgulho. Né? O orgulho, que é um dos pecados raízes de quase todos os outros pecados, né? Costumam falar assim. O orgulho, ele não ouve as outras pessoas, ele não respeita e se acha suficiente, não reconhece seus erros, mesmo sabendo lá no fundo que está errado. Ele não dá o braço a torcer, esse é o orgulhoso. Né? E é esse tipo de pessoa e de pecado que Deus resiste, né? A esse orgulhoso. Né? A palavra de Deus fala que um homem com o coração quebrado e contrito, esse Deus não resiste, mas com o coração orgulhoso, esse não tem como. Né? Então, essas são as características desse espírito de Janes e Jambres, desse entendimento, né? desse sofisma que se instala às vezes dentro da nossa mente. E aqui eu não quero me apegar somente a pessoas que não conhecem a Deus, mas especificamente pessoas que conhecem a Deus. Né? Então, quantas vezes nós não agimos com alguma dessas características de pecados desses últimos tempos? Quantas vezes nós não nos pegamos, às vezes, em orgulho, em maledicências, enfim, tantos outros pecados que foi citado aqui por Paulo a Timóteo. E uma coisa muito importante que, enquanto eu lia isso aqui em casa novamente, eu consegui reparar, é que fala que essas pessoas que agem dessa forma, elas nunca irão conhecer Jesus por completo. Né? Se você pegar o versículo 7 fala o seguinte: eles aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. São pessoas que são cheias de conhecimento, são pessoas que conseguem aprender tudo. Para todo assunto ela tem 2 assuntos para falar sobre, mas na verdade elas nunca chegam num pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade para nós? Verdade é Jesus. Né? Paulo, em Efésios 4, ele fala que nós devemos chegar a um pleno conhecimento da verdade, de quem Jesus é por completo. Né? Efésios 4, 16, se eu não me engano, ou 14, não me lembro. Depois você pode ler Efésios 4 todo, que você vai achar também. Então, essas pessoas que agem dentro desse entendimento de Janes e Jambres, eles não têm esperança, pois a esperança de quem crê é conhecer o Senhor por completo. E isso nos faz caminhar. Por que eu e você caminhamos? Nós caminhamos não porque fomos salvos, mas Paulo fala que nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Nós estamos sendo salvos todos os dias, salvos de alguns pecados, salvos de alguns entendimentos errados, salvos de práticas antigas. Nós estamos sendo lavados constantemente. Né? No momento que você aceitou a Jesus, você foi salvo, mas o processo de salvação ele se dá início ali. Ele não é um fim, ele não é um fato histórico, mas ele é uma nova história que está sendo construída a partir daquele momento. Né? É um caminhar constante. Né? Então, essas pessoas elas não têm esperança, porque elas nunca vão chegar a esse pleno conhecimento da verdade. O espírito de Janes e Jambres, eles se parecem muito com os verdadeiros, com verdades, porém suas intenções estão exatamente equivocadas. Eles estão extremamente equivocados. Então nós temos que ter esse entendimento.
que nós devemos abandonar esse espírito de Janes e Jambres da nossa vida. Nós devemos ir contra, resisti-los isso no nosso meio, na nossa família, na nossa igreja, seja você líder dentro da sua casa, seja você líder dentro de uma empresa, dentro do seu trabalho, seja você líder dentro de uma célula da sua igreja, num grupo de pessoas. Nós devemos combater essas características de Janes e Jambres. E é bem interessante nós sabermos que no final de tudo, Janes e Jambres eles são envergonhados, né? Todos os momentos que Moisés e Arão iam fazer um milagre, Janes e Jambres era chamado por Faraó para desfazer aquilo, né? No momento que o rio ali virou um mar de sangue, eles foram chamados e eles sempre eram envergonhados. Então, sempre quando Janes e Jambres ele embate com a verdade de Deus, todas as vezes que eles se encontram com a verdade de Deus, eles são envergonhados. Então, nós devemos ter esse entendimento que o quanto antes nós devemos deixar de lado esse espírito, o quanto antes nós devemos não olhar para as pessoas com soberba, com orgulho, né, e deixar esses pecados de fora, de lado. Eu espero que o Senhor tenha falado no seu coração, espero que eu tenha instigado você a ler mais sobre isso, a pesquisar mais sobre isso, essa passagem que está em 2 Timóteo 3. Você pode ler também depois lá em Gênesis, a história, em Êxodo, desculpa, a história de Moisés, né, onde fala sobre esses magos. Se eu não me engano, em Êxodo ele não fala específico o nome de Janes e Jambres, somente Paulo fala Timóteo, né? Então, lá no livro do Êxodo ele não cita o nome desses magos, mas depois Paulo cita, né? Então você pode depois estar lendo para rever toda essa história, como que foi, e fazer as aplicações devidas dentro da sua realidade, da sua vida, e tirar ensinamentos para você. Espero que você tenha aprendido mais. Queria agradecer a oportunidade, tio, de trazer essa palavra aqui, e que o Senhor possa tocar o coração de vocês e estar trazendo mais entendimento sobre tudo isso. Amém?